Um apoio PC, o aplicativo para psicólogos e para cliente. Possibilita o atendimento presencial ou online. Aplicativos PC, conectando pessoas. Mediação familiar online. É com Ajuste Arbitrage, a sua câmara de mediação, conciliação e arbitragem. A mediação familiar tem o objetivo de auxiliar famílias a solucionarem seus conflitos, seja presencial ou online. Consulte-nos. Olá, aqui é a Silvana do Work Freelancer. Estamos aqui com um tema bastante delicado, que é a alienação parental. E quais as suas consequências? Estamos aqui com a profissional, a doutora Margot, para falar sobre o assunto. Bom dia, doutora, como é que vai? Bom dia a todos. Muito bem, e como vocês estão aí? Graças a Deus, acho que estamos bem também. Doutora, o que é alienação parental? Bem, alienação parental é um tema extremamente delicado, porque ela envolve famílias e problema entre famílias que estão se dissolvendo. Então, a alienação parental é um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que podem provocar nas relações entre pais e filhos. E essa prática, ela se caracteriza como toda e qualquer interferência na forma psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós, por qualquer adulto. São, assim, interferências que as pessoas fazem que vai danificar a pessoa do companheiro, né? Então, ela interfere psicologicamente na criança e no adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, pode ser um tio, uma tia, até um irmão mais velho. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança e do adolescente com o genitor. Como é que é feito na verdade, esse ato prejudicial? É falar mal da pessoa, é denegrir a imagem dela, né? Então, assim, a alienação parental, ela fere o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, sendo ainda um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrente da tutela ou da guarda. Então, se eu tenho a guarda do meu filho e eu fico fazendo coisas e falando coisas que vão denegrir a imagem do pai ou dos avós, eu vou estar cometendo a alienação parental. Tá. E, doutora, como que a gente começa a identificar essa alienação parental? Pelo comportamento, atitude, como é que é isso? Sim, bem, quem cuida da criança, pai, mãe, ou tios, ou os avós, tem que observar muitas atitudes dessa criança e observar se existe algum comportamento que possa identificar essa alienação, tá? Então, observar comportamentos tanto dos avós ou dos responsáveis quanto aos filhos que podem indicar a ocorrência dessa prática, né? No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade, depressão, entre outros que pode ser identificado. Pode ser assim, não é identificado, pode ser indicativos de que está acontecendo uma ocorrência de alienação, né? No caso dos pais ou os avós ou responsáveis, a legislação aponta condutas que caracterizam a alienação parental, tá? Então, vou te dizer assim, algumas delas que poderiam caracterizar essa conduta de alienação. Dentre as práticas capazes de configurar uma alienação parental, a legislação prevê a realização de campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da parentalidade, tá? No exercício da paternidade ou da maternidade. Então,
o pai ou a mãe desqualificam um ao outro. Existem casos assim que o pai, por exemplo, ele não quer mais pagar a pensão alimentícia. Então, já aconteceu isso até com clientes meus. O que eles fazem? Eles dizem assim, tu vai lá na delegacia junto comigo e vai dizer que o teu pai, tua mãe, teus avós te batem e que tu não quer mais ficar com eles. E se tu ficar comigo, o que eu conseguir tirar de dinheiro da tua mãe, eu dou tudo para ti. E hoje eu pago uma pensão, de R$300, eu vou pedir 1.200, esse dinheiro vai ficar todo para ti. E a criança cai nessa, porque o adolescente, principalmente, ele quer dinheiro para fazer festa, ele quer dinheiro para sair com os amigos, ele quer dinheiro para ir no shopping, né? Outra coisa que é bem fácil diagnosticar é a dificuldade do exercício de autoridade parental, tanto da mãe quando está com a criança, se o pai faz, ou vice-versa. A mãe não consegue ter autoridade com o filho em função da alienação parental que o pai faz. O outro pode ser os avós. Dificuldade de contato com a criança ou adolescente, né? Com o genitor, com qualquer um dos dois. Por exemplo, o marido tem a guarda, a mãe quer ver a criança e o marido inventa que tem dentista, que tem psicólogo, que tem trabalho de escola, ou vai viajar e não avisa, né? Então, assim, tem dificuldade no exercício do direito de regulamentação à convivência familiar. Hoje em dia, se fala muito em convivência familiar mais do que a guarda, porque quando foi introduzida no Código Civil de 2015 a mediação e a conciliação, foi introduzida também a mediação familiar. E na mediação familiar, a gente não fala em guarda, a gente fala em convivência, né? Então, está se mudando até na forma de falar em parentalidade, em vez de assim, guarda de um ou guarda de outro, é convivência, né? Então, um prejudica a convivência do outro, tá? Omite deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas, alteração de endereço, né? O que eles costumam fazer? Praticamente esconde a criança e... Esconde a criança para que o outro não tenha acesso. Apresentar faltas denúncias, né, como estava falando antes, contra o genitor, contra familiares desse, ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente. Então, são atitudes assim que são fáceis de diagnosticar. Mudar o domicílio para o local distante, sem justificativa nenhuma. Inclusive, eu tenho que fazer, logo que o judiciário voltar a funcionar, uma ação exatamente assim, a pessoa mudou de endereço e quando estava no outro endereço, a 400 quilômetros da cidade, foi só avisar e acha que não está cometendo nada, nenhum delito, né? E isso é alienação parental e a pessoa pode perder a guarda da criança, né? Não é. Você falou, né, quais as práticas e quem pode praticar, que não é somente os pais. E pelo que você me falou, os tios, avós, primos, qualquer um que acha que não é agradável aquele pai se acha no direito de desqualificar, ficar desqualificando e ficar falando para a criança. Eu acredito que não só a criança, mas como a mãe também nessa hora, porque nessa desqualificação, tirando esse poder não é nem um poder, um termo que a gente pode falar diferente, para que, vamos supor, que a mãe peça para o filho, faça isso, faça aquilo, para que ela tenha uma aceitação, assim, acho que até a mãe acaba sofrendo, né, com esse tipo de ato, né, doutora? Sim, qualquer um dos genitores que tenha a guarda do menor vai sofrer, porque como é que você vai dar uma orientação, vai ter essa criança ou esse adolescente vai ter uma rotina se existe alguém interferindo nessa rotina? A mãe disse que tu não pode ir a tal lugar, mas eu deixo.
Você está desqualificando e retirando a autoridade da pessoa. Desculpa a minha voz, mas Não, tá a tranquilo. temperatura aqui. Então, esses casos assim de alienação parental, eles são frequentes nas varas de família e principalmente em processos litigiosos, que se são amigáveis, normalmente não acontece, né? Então, nos litigiosos de dissolução matrimonial, onde se discute guarda dos filhos, o que ocasiona consequências emocionais e comportamentais negativas em todos os envolvidos, não é só na criança, né? Não, e é ruim isso, porque a criança sofre, a mãe sofre, e dependendo, eu acho que tudo tem um nível, né? Até a parte da alienação parental. Até um nível baixo e tem até um mais intenso. E independente da intensidade do que dos genitores falarem para o filho, ele vai responder na cara da mãe ou do pai, vai falar assim, e você sabe que criança não mede muitas palavras, né? Ele chega e fala. Exatamente. E a gente vê assim, aqui, independente da relação que o casal estabeleça entre si, a dissolução do casamento ou da união estável, a criança tem o direito de se manter preservado no seu relacionamento com os pais. Porque uma coisa que eles não entendem, isso a gente chama de genograma, é que pai e mãe e filho vai sempre existir. Sempre. Nunca vai ser dissolvido. O que é dissolvido é a união estável e é o casamento. Então a gente faz um triângulo, né? Na parte de cima a gente coloca pai e mãe, na parte de baixo a criança. Então a gente mostra para eles que nesse genograma vai existir uma relação triangular. Então esse que está aqui embaixo, que é a criança ou adolescente, ele vai precisar e sempre vai ter na vida um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe dissolvem essa união, porém essa criança vai existir, mesmo que alguém morra. O filho morra, o pai e a mãe sempre vão ter tido um filho. A mãe morre, ela sempre vai ter tido um filho com aquele pai. O pai morre, sempre vai ter existido um pai, o pai que morreu, para aquela criança e o ex-marido daquela mulher. E é isso que eles não entendem, que o foco principal é a criança. E qualquer coisa que seja feita negativamente vai surtir efeitos nessa criança. Com certeza. E é importante proteger a criança dos conflitos e desavenças do casal, impedindo que eventuais disputas afetem o vínculo entre pais e filhos, né? Mesmo que sejam essas disputas materiais ou disputa em relação ao quanto eles vão dar de dinheiro ou quanto vão dar de alimento ou de diversão para esses filhos. A figura dos pais geralmente é a principal referência no mundo e na sociedade para os filhos, porque ele sempre vai ser filho de alguém, né? E em muitas situações, a alienação parental ela provoca uma deterioração dessa imagem, o que causa impactos não apenas na relação filial, mas também na formação da criança e seus aspectos intelectuais, cognitivo, social e emocional. Não, com certeza. E a gente tem visto que ao longo dos tempos, doutora, as mudanças, principalmente na relação familiar. Antigamente, filho, era aquela família, era uma coisa mais sagrada. Hoje, até um divórcio, uma dissolução da sua união ali, ela se tornou um comércio, se você analisar bem. Antigamente, as pessoas estavam namorando, engravidavam, acontecia, era uma coisa. Hoje, é já uma questão de pensão alimentícia. Quanto eu vou ganhar com isso daí? E eu acho que tudo isso fere, virou esse comércio, virou essa coisa que deixa a criança, assim, virando um objeto de troca, né? Quem dá mais leva e aquela coisa. E todo mundo criando N situações para provocar esse litígio. E é isso que você falou. Existe ex-marido, ex-sogra, mas ex-pai e ex-filho não existe. Não existe, né? E assim, ó, a alienação parental, ela deve ser coibida logo que seja identificada por qualquer um dos membros da família, seja o pai ou a mãe, ou mesmo um irmão mais velho, né, que não receba até mais auxílio de pensão, né?
de um pai ou da mãe, um tio, um avó, qualquer parente, até um vizinho próximo, às vezes conversando com o pai, com a mãe, pode identificar quando a pessoa começa a denegrir a imagem do outro, né? Então, logo seja identificada a prática, ela deve ser coibida e deve ser adotada medidas para a prevenção da integridade psicológica da criança, sendo importante o acompanhamento psicológico de todos os envolvidos, Nossa. não só da criança, né? Podendo a questão ser tratada no âmbito judicial, que aí a coisa fica mais pesada, né? Porque aí existe uma legislação, né? Que na ocorrência desses indícios de ato de alienação parental, em ações conduzidas pelas varas de família, é conferida a prioridade na tramitação do processo com a participação obrigatória do Ministério Público, sendo adotados pelo juiz medidas necessárias à preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. E, neste sentido, o juiz determinará com urgência a oitiva, né, da criança, com a presença do Ministério Público ou das partes, né, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar a sua convivência com o genitor contrário, né? Ou aquele que está sendo prejudicado, né? Ou viabilizar efetivamente a aproximação entre eles, né? Ou de ambos, se for o caso. E nesse sentido de aproximação dos genitores, nós temos uma arma muito boa que é a mediação familiar. Quando se faz mediação familiar, se coloca os genitores, só não coloca a criança, mas se trata desse assunto de alienação parental, não exatamente dentro da mediação familiar, mas com a oferta de oficinas de parentalidade, ou mesmo a conversação com pessoas, né, dentro ou fora do judiciário, que possam auxiliar para que as pessoas enxerguem o quanto mal estão fazendo para essa criança, né, falando mal um do outro, ou oferecendo dinheiro, ou brinquedos, ou viagens, ou o que seja, né? Subornando a coitada da criança. Subornando a coitada da criança. Mas eu acho que isso tudo, de uma certa forma, vamos falar mais do pai e da mãe, e não dos parentes que os rodeiam. Eu acho que isso gira tudo em forma de depositar na criança, a criança, toda a mágoa do divórcio, toda a mágoa por que aconteceu isso. Então, eu acho que hoje a gente falando e não falando ao mesmo tempo do tal Covid-19, está se falando tanto em conversar, em mediar, é hora de mediar, não é hora de brigar. Eu acho que cabe muito nisso, que eu acho que a conciliação familiar, a mediação familiar nessa hora, ela vem até para esclarecer para essa mãe ou para esse pai a importância de resguardar o filho. A gente sabe que ela está com raiva, que ela está furiosa da vida, tanto um quanto outro, por causa do divórcio, mas tem que saber separar essas coisas, deixar o filho do lado e quer brigar, briga com a parede, faça qualquer coisa, mas deixa a criança lá quietinha para não sofrer no futuro, né, doutora? Eu acho importante, Silvana, que as pessoas saibam que existe uma lei, a Lei 12.318 de 2010, né, no seu artigo 6º, ela trata desse tema da alienação parental e, uma vez caracterizado atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo de decorrente responsabilidade civil ou criminal, porque isso também é crime, né? E segundo a gravidade do caso, adotar medidas, né? Advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa, né? Ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar alteração de guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, se era compartilhada, não ser mais compartilhada. Né?
E as pessoas também fazem muita confusão sobre essa guarda compartilhada. Esse é um tema que deveria ser muito bem explicado, né? O que é uma guarda compartilhada, porque as pessoas fazem a imagem da guarda compartilhada como a criança vai ser a bola de ping-pong. 15 dias ela fica na minha casa, 15 dias ela fica na tua. Não é assim. A gente ouve isso, né? Mas não é o bem objeto assim. lá que vai um pouco e volta. Mais ou menos isso. E assim, o juiz pode determinar também a fixação cautelar, né? Uma medida cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Declarar suspensão de autoridade parental para quem aliena, né? E, então, assim, são práticas abusivas que têm que ser coibidas, né? E eu acho, assim, que isso aí tem que ser muito bem divulgado. E o objetivo disso é a criança saudável, né? Preservando-se o afeto devido nas relações dos filhos e genitores no seu grupo familiar. Não, com certeza. E eu acho assim que isso é muito desrespeitado, muito, mas muito desrespeitado. E as pessoas têm que respeitar isso aí. Não, eu acho que o núcleo familiar hoje, por mais que as pessoas aparentemente parecem que estão vivendo bem, virou um comércio. E ele está muito destruído por um monte de coisa. Então, eu acho que isso tinha que ser resgatado, de uma certa forma, voltar a ser o que é mãe, o que é ser pai, o que é ser filho. Hoje não existe, hoje está uma bagunça, o mundo está bastante confuso e todo mundo vai nesse ritmo. Agora, doutora, a gente está falando aqui bastante sobre alienação parental. É só o filho que sofre alienação parental ou os adultos também sofrem? Não, assim, ó, na verdade, a criança, ela sofre as consequências da alienação, né? Mas o adulto, ele sofre a desqualificação. Ah, tá. Tá? Essa é a diferença. Quem é alienado é a criança e quem é desqualificado é o genitor. E quando essa alienação ela se torna no nível extremo, que a gente sabe que todas essas medidas que você passou, isso mexe com o emocional de uma das partes, seja ela a mãe ou seja ela o pai. Em vez dela entender o que está acontecendo, ela só se irrita e fica mais, a coisa fica pior ainda. Como impedir, como chegar, qual o limite máximo que chega uma alienação parental e o que pode acontecer com os causadores, seja ele o pai ou mãe? Olha, eu acho que eu até já te respondi isso antes, né? Que pode ser a perda da autoridade parental. Ele não pode ver o filho mais aí? Ele não é que ele não vai ver, né? Ele perde a autoridade em cima dessa pessoa, dessa criança, né? Ele perde a autoridade como pai ou como mãe em cima da criança. Quem é que vai manter a criança com a autoridade? Vai ser aquele que estava sendo alienado, né? Então, assim, explicar melhor. Eu sou a mãe, tu é o pai, tá? Sim. Então, tu me desqualifica. E isso é comprovado. Eu perco o domínio que eu digo assim, eu perco essa autoridade, né? É bem declarado para a criança que quem vai ter a autoridade sobre ela é a pessoa que foi alienada. No caso, no exemplo ali, eu e você, né? Quem alienou a criança perde essa autoridade, a autoridade fica com o outro. E perde essa guarda compartilhada. E se era uma guarda unilateral e estava com o alienador, vai para o outro. Nossa, coitada da criança, fica perdidinha. Exatamente. E isso tem que se cuidar muito, porque prejudica o filho. E esse é um ponto bem positivo da mediação familiar. O que ela trata? Ela trata do bem-estar da criança. E quando ela vai tratar do bem-estar da criança, ela vai fixar naquilo que foi interrompido entre os genitores, que foi a comunicação. Tá? Quando eles não falam mais entre eles procuram a criança para dar recados, né? Esses recados são distorcidos. Então, a mediação familiar vem para que os adultos eles consigam conversar
Eles não precisam ser amigos íntimos, eles só precisam se respeitar. Eles precisam conversar, manter o respeito e respeitar principalmente o filho. E essas mediações familiares, elas podem ser online. Isso é bom. Elas precisam ser presencial. Elas podem ser online, elas podem ser marcadas, pode-se fazer essa mediação online, com a presença dos genitores e não da criança, porque nós vamos tratar de benefícios da criança, né? Inclusive, eu tenho formação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de conciliadora, mediadora e mediadora familiar. Fiquei 4 anos fazendo estágio no Tribunal de Justiça, né, de Caxias do Sul, e tenho uma prática bem grande, além de ser advogada na vara de família, né, na vara civil, e eu tenho uma experiência bem vasta nisso aí, porque eu também tenho 35 anos de psicologia. Então, assim, ó, a psicologia ela vem me ajudar no direito de família, porque a gente consegue detectar esse tipo de comportamento logo que ele se apresenta. Ah, sim, legal. Quando o pai ou a mãe vem para conversar, quando eles falam, eles só querem o meu dinheiro, eles só querem isso, eles só querem aquilo, aí você começa a trabalhar na convivência. Mas e a tua convivência, né? Com o teu filho? Como é a tua convivência, né? O que tu faz quando tu está com ele, né? E muitas vezes se chega assim, ó, a uma diminuição do valor da pensão, que é tão árdua, né, para alguns, porque eles esquecem, né, do momento em que foram casados e o quanto eles gastavam no mercado, no material escolar, nas roupas, né? Então vira comércio, doutora. Vira comércio, não quero nem saber. Passou, esqueci, quero tirar. Eles acham assim, ó, que 25% do salário mínimo, que hoje daria R$260, mais ou menos, tá 1.045, né? Isso aí tá bom para uma criança. Você imagina um adolescente com R$260? Vai no mercado comprar comida para te ver o que tu compra com R$260. É isso que eles dão por conta. Então, assim, se deixassem esse valor da pensão, porque isso é o que mais preocupa, porque 3 meses sem pensão é cadeia. Isso aí é de 30 e é de 30 a 90 dias. 30 é o mínimo, pode ser até 90 dias, né? Então eles vão lá, pagam, ou às vezes eles vão presos mesmo, tem casos em direito de família que eu atendo que eles vão presos, o ódio fica maior ainda. E é disso que eu falo, doutora. Eu acho sim que hoje nós temos que focar nessa mediação familiar. Por quê? Para a gente restaurar esse núcleo familiar. Porque tudo que envolve justiça envolve o emocional. E como você acabou de falar, o cara não paga, é preso. O que vai fazer? A parte que promoveu isso e que pediu lá a execução e a prisão deve estar feliz da vida, porque ela está com aquele sentimento de vingança. Não, de vingança, por conseguir. Só que está esquecendo de uma parte principal, que é a criança. Agora, no meio desse tumulto, dessa confusão, como é que fica a cabeça da criança? Porque enquanto os pais estão ali nessa briga depois, eu ganho, eu sou mais forte, eu destruo a outra parte com alienação parental, como é que fica a cabeça dessa criança? O que passa essa cabeça? Como tratar dessa cabeça para não pirar? Ela não pirar? Ali existe uma alienação parental bem característica, porque assim, eu vou mandar para ele teu pai, porque ele não dá dinheiro para te sustentar, porque teu pai não presta para nada, quem sabe ficando preso ele aprende, né? E assim, muitas vezes se vê que existe má vontade por parte dos pais, porque eles não acham justo isso. Tem muitos que dizem assim, mas doutora, eu compro tênis, eu compro roupa, eu saio com ele, eu levo no cinema, eu levo no shopping, eu vou no mercado. Só que, assim, o dia a dia de uma criança, a mãe também faz tudo isso. Além de todas as responsabilidades diárias que ela tem. E assim, o pai diz assim, até plano de saúde eu pago, eu fico com ele, ainda tenho que dar esse dinheiro. Então, faz assim, conversa direitinho com a pessoa, e aí vem a mediação familiar,
para que exista uma proteção para isso, né? Vocês querem uma guarda compartilhada? Vocês assumem o compromisso aqui de em todas as necessidades da criança, né? Desde o material escolar, um plano de saúde, se houver o caso, porque às vezes nós estamos falando aqui em plano de saúde numa classe média, né? Porque se a gente for uma classe mais baixa, não existe isso, né? E muitas vezes essa visitação, ela tem que ser vigiada, porque muitos são alcoólatras, drogados, né? Muitos saíram de um presídio, então assim existem diversas formas de se tratar essa mediação. Então sempre deve existir o quê? Que uma parte abra mão de alguma coisa em benefício do seu filho, não é de si próprio, tá? Eu vou abrir mão, por exemplo, de algumas horas que a criança fique comigo em prol da convivência, né, com saudável e salutar, com a parte contrária, em benefício próprio dessa criança, porque futuramente ela vai ter problemas sérios. E quando ela descobrir, quando ela for mais adulta, ela descobrir que o pai não era tudo aquilo, ela vai ficar contra quem? Não, é disso que a gente fala, porque lá na frente, não muito longe, ela tem que descobrir a real história. Aí fica complicado. Agora, na mediação familiar, consegue esclarecer e fazer os pais entenderem que o filho não é moeda de troca, não é uma mercadoria, que o que eles estão sentindo é mágoa por ter um divórcio, ter tido essa separação, e tem que passar por essa situação de guarda compartilhada, de dividir as despesas do filho. Ele consegue entender melhor do que no judiciário, porque o judiciário ele provoca um certo fervor na pessoa. Ele tira a calmaria. Na mediação, isso é mais fácil? Sim, na mediação fica bem mais fácil, porque na mediação nós temos um tempo bem maior para conversar com o pai e com a mãe, que eu já tinha dito antes, que não se conversa com o filho. Sim. Dentro dessa conversação, a gente tem uma ferramenta chamada Cálculos, né? Esse Cálculos é uma avaliação individual da pessoa. Então, se conversa um pouco com o pai, depois se conversa um pouco com a mãe, tenta deixar eles assim completamente confortáveis de que na mediação existe sigilo, que nada do que se conversa com a pessoa vai ser passada para outra parte sem autorização dela. Então ali eles colocam às vezes o sentimento que eles têm real a parte adversa, né? Que é o genitor ou a genitora, o seu companheiro. Aí eles falam das traições, falam dos problemas, muitas vezes de alcoolismo, de drogas, né? Se a pessoa tem outro companheiro, ou companheira, antigamente chamada de amante, né? Hoje, filial. Como diz um cliente meu, mas quantas uniões estáveis eu posso ter, né? Eu disse, quantas tu quiser, porque infelizmente é estável, tu pode ter uma agora, outra depois ainda, né? Ele quer saber ao mesmo tempo quanto ele que poderia ter. Eu acho que quantos o bolso puder, né? Não, e é complicado. Agora, quando tanto a mãe quanto o pai, se eles sofrem num divórcio, a gente sabe disso, por mais que chegam à conclusão que tem que se divorciar, que acaba acontecendo tudo isso com o filho. Fazendo essa mediação, ela sendo bem sucedida, eles tendo essa aceitação na vida deles e seguir em frente. Alguns, o pai ou a mãe, eles acabam tendo acompanhamento psicológico, indo psicólogo, essas coisas, para poder dar uma amenizada e um entendimento maior. Sim, o acompanhamento psicológico é de suma importância entre pais, né, que se separam. E eu te diria assim que muitos se surpreendem quando eles, em mediação familiar, eles descobrem que eles estão procurando o judiciário para se rever novamente.
Encontro. para brigar, para ter, para dizer desaforos, né? Na frente do juiz, porque aí tem uma autoridade, para mim desqualificar a pessoa na frente da autoridade. E tudo isso passa na vida das pessoas. Tudo isso passa. É uma mágoa profunda que não tem que ser tratada no judiciário. Por que o judiciário está tão afogado que hoje, para te fazer um divórcio, demora 2 anos? Agora, porque o local de encontro é o judiciário, porque a outra parte não quer ver ele, mas ele entra com o processo. O único lugar que ele vai poder ver, nem que for para dizer desaforo, xingar a pessoa, vai ser lá no judiciário. Sabe aquele contato mínimo que a pessoa quer ter com a outra? É aquela sensação. Por isso com plateia. Eu acho que isso é a parte da psicologia que entra muito nesse ponto, porque é para aceitação, porque a gente sabe que qualquer separação, qualquer divórcio, por mais que seja deteriorado, ele não é fácil, ele não é legal, principalmente quando tem um filhinho, tem um animalzinho, tem qualquer coisa. Isso hoje faz parte da nossa guarda e dessa disputa que a gente vê tanto no judiciário, né? E assim, ó, eu digo para você que hoje a forma mais barata e mais eficaz que existe é a mediação familiar. Isso é bom. Pode ser procurada a mediação extrajudicial, que essa também eu faço, e a judicial. Mas a extrajudicial, ela é mais rápida, porque você faz um termo de responsabilidade entre as pessoas e depois ele é homologado no judiciário. Então, ele tem efeito de um título executivo judicial. O descumprimento de um título executivo judicial, ele dá o direito às partes, tanto uma quanto a outra, a fazer uma execução. Então, isso é muito a mediação, importante. mesmo que ela seja, que é legal, né? Segundo a lei, se fazer mediação em videoconferência ali, com 2 pessoas, se for necessário, se chamar a parte que faz alienação, um avô, uma avó, né? E conversar com essas pessoas também em uma mediação familiar é de extrema importância. Ela é mais barata, ela é mais rápida, porque em uma sessão, muitas vezes consegue-se dirimir muitos conflitos, fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo. Tem mediações que duram 1 hora, tem mediações que elas podem durar até 2 horas, tem mediações que podem ser remarcadas em 1 ou 2 sessões, ou 3 sessões, conforme a gravidade ou a intensidade dos fatos, né? E em todas essas mediações vai se tratar exatamente o comportamento do pai e do filho, o que está gerando na criança. E se a briga deles é por dinheiro, então que eles tenham o que se chama vulgarmente moeda de troca. Você não pode dar R$1.000 de pensão para o teu filho para ele ter o básico, que é escola, né? Uma boa educação, um acompanhamento psicológico, um dinheiro para ele gastar em roupas e comida adequada. Então, dê uma quantia menor para que ele tenha o valor, principalmente o adolescente, do dinheiro na mão, né? E criança nem se fala, porque parece Fernando de Boll, né? Tu usa roupa no segundo, terceiro mês já tem que trocar, o tênis não dura mais que 2, 3 meses, porque estão sempre correndo para cima e para baixo, né? Então, assim, deve existir a compreensão dos pais ou das mães de o quanto isso é relevante para a criança. Não é o dinheiro em si, o mercado, né, financeiro da criança, mas é o bem-estar dessa criança. E a mediação familiar faz com que eles pensem nisso. O que é o foco principal? É a criança, o adolescente. E a criança, o adolescente em si, eu acho que não tanto a criança novinha, mas o adolescente ou a criança de 4, 5 anos, a gente pode ver, doutor, que o que mais importa para ele? É o carrinho, é a televisão, é o hambúrguer, é o PlayStation? Não. É ver os pais se dando bem. Se você vê, se os pais enchem a criança lá, ele vai ficar feliz da vida, um monte de cacareca lá para ele brincar, beleza.
Se você ver os pais se abraçando, ou pelo menos, acho que para eles é o melhor presente. Você vê na expressão da criança essa diferença. Existe uma coisa assim bem complicada nisso tudo também, Silvana, é que muitas vezes, com toda essa tecnologia que existe, o que os pais fazem? Eles compram as crianças com o último modelo de celular. Então, né, a presença do pai ou da mãe, ela é secundária. Porém, onde ele vai procurar essa presença de pai e de mãe? Aonde ele menos deve. Isso é na verdade. internet, no WhatsApp. E ali ele vai ter uma facilidade para ter comportamentos inadequados, para saber onde ele consegue substâncias, né, com mais facilidade. Enfim, ele vai ter amigos que supostamente ele acha que são amigos verdadeiros, que estão passando a mão na cabeça dele, e não vai ter nada disso. Ele vai ter um afastamento do pai e da mãe e vai ficar com o melhor amigo dele, que é o celular. Então, assim, cuidem muito do horário que seus filhos ficam no celular, com quem eles estão falando. Não tem essa da criança ter senha em celular e pai e mãe não saber. Você não está cometendo nenhum ato ao olhar o celular do seu filho, você está protegendo o seu filho. Essa é verdade. De tudo o que tem de oferecimento nessas redes sociais, em grupos privados. Se os pais não têm conhecimento, é só pegar o Instagram e colocar lá uma palavra assim, aqueles Instagram de pessoas que se cortam, né? Então, assim, como morrer mais rapidamente, suicídio. Nossa, quando você mostrou a palavra suicídio. Quando você mostrou isso para mim, achei isso horrível. E para você ver que a gente está falando de uma coisa e não cuidando desse assunto, como ele leva a outros assuntos, a outras situações. E hoje, sim, todo mundo, hoje, se não dá um chupeta para a criança, dá um celular ou um tablet. É a melhor coisa que tem. Aí o que acontece? Ter essa relação, essa divergência entre os pais, essa não convivência, pelo menos amigável, o filho vai buscar consolo. E a internet está cheia de gente para consolar. Está cheio de gente para estender a mão, passar a mão na cabeça e falar assim, olha, meu amigo, vem cá que eu sei a solução dos teus problemas. Então, muito cuidado. Vem aqui que eu te dou uma balinha, que tu sai da órbita ali por alguns momentos e tu esquece dos problemas. Problemática. Então a criança começa a se viciar em drogas, né? Drogas sintéticas, que são aquelas que deixam eles fora do ar, né? Isso aí vai resultar no quê? Diminuição da escolaridade ali, do desempenho escolar, notas baixas, né? Aquelas crianças que se acham no direito de não dar satisfação a crianças e adolescentes principalmente, né? Onde é que tu vai? Não te interessa? Tá? Não, é sempre assim, né? É mais ou menos nesse ritmo. Não te interessa. Não te interessa. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, que exista, mesmo entre pais separados, uma união agradável para o filho, não para eles, né? Eles não precisam ser amigos íntimos, eles só precisam conversar. Eles precisam ter esse vínculo para mostrar até para o filho que é conversando, que é conciliando, que é fazer essa mediação, é que a vida segue em frente. E não é criando outra coisa de extrema importância é assim, o filho é do pai e da mãe. Se o pai tem uma outra esposa, ela não tem e não deve se meter na educação da criança. Isso tem que ser conversado entre pai e mãe. Porque muitas companheiras se acham no direito de interferir nessa educação e no momento que a criança está passando com o pai, fica com a mãe drasta, né? Que muitas vezes é mais boazinha que a mãe, né?
Ah, Essa ela me deu um celular novo, ela me deixa jogar o tempo inteiro no computador. maravilhosa. Essas coisas devem ser tratadas entre o casal. Outra coisa importante, casal. Casal não é só homem e mulher. Com Casal certeza. pode ser mulher com mulher, homem com homem, duas mulheres e um homem, como já tive casos de atendimento assim, e cachorros, né? E gatos. Uhum. E aí, no momento, e muitas vezes eles adotam crianças. E isso não tem, embora a sociedade hoje esteja mais aberta, tem muitas pessoas que não aceitam. Mas não é uma questão de aceitação, é uma questão de escolha, né? Sim. A pessoa escolheu. A pessoa diz assim, eu tenho o hábito de muitas vezes conversar com moradores de rua. Por quê? Porque eu vejo pessoas muito bonitas, que têm assim um perfil de que vinha de um berço melhor. Então, quando a gente conversa com essas pessoas, a gente vê assim que eles foram para isso por uma dissolução da união. E a coisa ficou tão complicada que onde eles se sentiam felizes era exatamente isso aí. Quando os pais começaram a se unir no desespero, né, da doença do filho, aí foram, procuraram todos os meios, tudo que podiam. Aí o que acontece? Ninguém mais quer saber. Ah, já foi internado tantas vezes. Ah, eu já gastei tanto em fazenda. Ah, eu já gastei nisso, eu já gastei naquilo. Agora eu fechei as portas da minha casa porque ele roubava, porque ele me batia, porque isso, porque aquilo. Então, assim, ó, para não acontecer isso, para não chegar a essa gravidade, que muitas vezes é a única coisa que sobra para um pai, para uma mãe, para um ex-pai, não existe ex-pai, né? Exato. Para um pai, para uma mãe separado, é se unir na conversa, não é se unir em matrimônio novamente em prol do filho. Muitos até se reúnem, né? Eles se casam novamente, volta, faz isso. É isso aí. Já vi muita história. E Agora, vivem doutora, bem pro resto da vida. essas questões dos moradores de rua, como você falou, eles sempre têm histórias muito profundas e interessantes, que são fatos. Sim. Porque muitos estão porque querem, outros estão por algum tipo de ocorrência que aconteceu, esse tipo de coisa. E eu acho que, como você disse no início da nossa entrevista, que mudando os termos, ela faz outro efeito na pessoa. Em vez de você falar assim, é a guarda, né? Pronto, é o objeto, eu pego aqui, levo dali, tá tudo certo. Não, é a convivência. Então, você muda o termo, você muda a visão de uma pessoa. Hoje, você tem que começar a mudar os termos, porque eu acho engraçado, o ser humano ele é muito vinculado às palavras. Se eu chego para você e falo uma coisa, você vai pensar, eu posso falar essa mesma coisa de uma forma diferente, você vai acender uma luzinha e vai falar assim, aí é uma coisa interessante. Então, mudando os seus termos, mudando-se a forma, você restaura famílias e talvez até evita do filho seguir maus caminhos, né? Sim. Por exemplo, assim, ó, quanto você pode dar de pensão? Agora, quanto você se dispõe a dar em alimentos? Qual que é melhor? Eu tenho a guarda. Eu tenho uma convivência. Sim. Vou entrar com o processo judicial. Vamos mediar. Vamos conciliar. Vamos conversar sobre o assunto. Ela não se torna mais branda? É muito mais branda. Muitas vezes as pessoas chegam no judiciário, elas recebem a carta, né? Convite, vamos dizer, uma carta convite, mediação se diz uma carta convite. Não é um oficial de justiça, né? Te intimando. Coitado do oficial. Muitas vezes é um oficial convidando, né, para mediação. Numa mediação em que a pessoa procura ela online, ela procura e não vem com medo porque ela procurou. Então ela é mais amena, né? O que vamos tratar aqui? É uma escolha dela.
O que vamos tratar aqui? Nós vamos tratar de uma comunicação que foi interrompida. Nós vamos restabelecer essa comunicação em prol dos filhos. Em prol dos filhos, não é em prol nem de um e nem de outro. Então, você mudando esses termos de guarda para convivência, de pensão para alimentos e outros termos que se utiliza em mediação familiar, fica muito melhor para conversar. Muitos casais saem apertando a mão. E falando sobre alienação parental e sobre todas as suas consequências, como é e como se faz a mediação familiar? A mediação familiar, a pessoa procura, ou no judiciário, quando existe um processo na vara de família, quando ele entra no judiciário, hoje, em função da lei, a menos assim que ambas as partes não queiram fazer mediação. É uma escolha de ambas as partes, mas se uma quer, a outra tem que fazer. Então, assim, quando se procura o judiciário para fazer um divórcio, uma guarda, uma pensão, que esses são termos judiciais, eles podem ser convertidos em mediação. E aí mudamos todos os termos, né? Nessa sessão e não audiência, até ali muda o nome, né? Fica melhor. Se faz exatamente o que o juiz faz numa audiência, só que numa conversa mais branda, né? Verificando as condições de um, as condições do outro, o tempo que um tem para ficar com a criança, com o adolescente, o tempo que o outro tem. Tudo isso é conversado entre as partes. E as mediações familiares que não dão certo são aquelas em que eles vêm para se encontrar. Não saiu o casamento, então não tem jeito. Um exemplo assim que eu tive disso, uma criança de 3 anos de idade estava numa escola maternal, que é a idade, né? Mas como hoje em dia as escolas particulares têm essa escola maternal dentro, eles oferecem também, e existem escolas particulares que têm um método bem mais avançado. O que a mãe fez? A mãe entrou com um pedido, né, que o pai aceitasse a troca de escola. O pai entrou com um pedido de convivência maior com a criança, já que eles tinham guarda compartilhada. E não concordava com a troca da escola, porque a menina estava bem adaptada com 3 anos de idade numa escola maternal, que também era bem escolhida. A mãe não queria o bem-estar, entre aspas, da criança ficando nessa escola maternal. Ela queria ir para uma outra escola e ela disse: é aqui que você vai estudar, aqui que as suas amiguinhas vão estudar. Então, assim, existia uma alienação ali, né? Para convencer o pai que ela estaria melhor naquela. E o pai dizendo para a criança que ela, desde pequenininha, sempre esteve lá, que os amiguinhos dela estavam lá, que nem todos iam sair, que ela tinha uma boa convivência com as pessoas, que ali ela ia encontrar uma outra professora, que talvez ela tivesse um tempo maior para se adaptar. E a mãe alegava que essa escola precisava, para ela conseguir entrar no primeiro ano, matrícula com 3 anos de antecedência. Que algumas escolas estão solicitando isso aí, 3 anos de antecedência. Você fazer uma pré-matrícula. E o pai não aceitou. Então não tinha como mediar. Porque eles estão ali para uma competição entre os dois. Eu quero dar isso, é ele que paga, né? Mas ela não concorda. Então eles estão aí em prol do quê? Do quê? Isso é uma alienação parental. Isso tem que ser discutido, não tratado, né? Não, com certeza. Agora, doutora, me fala como é que eles devem procurar você, quem tem interesse em fazer essa mediação familiar, seja para uma solução de uma união ou até guarda, alimentos, mesmo como você falou. Como é que eles te procuram? Como é que eles devem proceder nessa hora, tanto quanto na mediação online? Eu acho que no final vai ficar um ícone para que eles possam me procurar. No Work Freelance, eu tenho ali um atendimento virtual de mediação familiar.
Isso, desculpa, no juiz arbitrais. É que nós falamos dos dois, né? Desculpe. Vai ter é um ícone que a gente chama de... A gente vai deixar o link da onde a pessoa pode se cadastrar. Isso, pode se cadastrar. E aqui, então, eu vou dar assim, o que você vai resolver ali? Você pode resolver toda a sua situação de divórcio, tá? Toda ela, desde o divórcio, a convivência, o tipo de convivência que vai ter, a escolha se é compartilhada ou unilateral, dias de visitação, sobre os alimentos, né? A quantia ou como vai ser, além da quantia que vai ser depositado, onde vai ser depositada, né? Se existe plano de saúde, se vai continuar, se não vai continuar. Os bens imóveis podem ser partilhados, né? Existem algumas coisas que têm que ser apresentadas para a gente fazer esse termo e depois homologar ele judicialmente, tá? Mas pode se fazer tudo o que você faz no judiciário. Um divórcio com tudo isso pode ser feito. Se você tem já um divórcio feito, mas não está de acordo com o valor que você paga de alimentos e quer diminuir, pode-se fazer numa mediação familiar, pode-se fazer até numa chamada conciliação familiar, que é um pouco mais rápida se você discorda de alguma coisa que foi tratada o ano passado, o ano retrasado, ou há 6 meses atrás e mudou a condição financeira, então o empregado está desempregado. Pode fazer, ou desempregada, né? Enfim, qualquer coisa do direito de família pode se tratar em mediação familiar. Qualquer coisa. Não, legal. A guarda, o valor, a convivência. O custo e o tempo é mais rápido? O custo e o tempo é mais rápido? É menor e o tempo é muito mais rápido. É isso que é importante. Porque ele só vai precisar de uma homologação judicial. Só. Nada mais. Não, isso é importante. Então, pessoas interessadas em querer fazer mediação familiar, o link vai estar na descrição do vídeo. Entre em contato lá no link, procure informações, talvez só queira informações, mas entra lá em contato, faça seu cadastro. Vamos buscar conversar, mediar e solucionar os problemas. Até porque em algumas cidades, ou estados, desculpa, que foi introduzido o processo eletrônico, como no estado do Rio Grande do Sul, que foi em agosto do ano passado, os processos demoravam 2 anos para acontecer uma audiência. Hoje, no processo eletrônico, pode demorar 6 meses, né, 3 meses, 6 meses, depende. Porque nós, aqui na minha cidade, em Caxias do Sul, nós não temos juízes nas varas. Cada cartório, cada vara tem 2 cartórios, precisa de 2 juízes. Tem um juiz tomando conta de 2 varas, que nós temos aqui 2 varas de família, que está fazendo trabalho de 4 juízes. Um faz o trabalho de mais 3, o dele e mais 3. Então, assim, muitas vezes a mediação, até essa mediação online, ela vem a desafogar o judiciário e a fazer com que as pessoas tenham soluções mais rápidas e mais baratas. E eu acho que ameniza os humores, porque é aquilo que eu sempre falei, quando as pessoas, ela é convidada, ela é notificada, ela tem esse tempo, isso aí começa uma sessão de briga, de disputa e fica virando comércio. Eu acho que a mediação, ela vem para assentar toda essa situação e trazer mais benefício tanto para o pai, para a mãe e para o filho, que são as 3 peças, acho que muito importantes desse processo. E o importante, Silvana, é frisar que mesmo sendo online, a pessoa tem toda a segurança de que isso não vai ser vazado em local nenhum, né? Que isso tem todo o sigilo e toda a segurança como tem dentro do judiciário. Essa é responsabilidade nossa, até como juízes arbitrais, que é o meu caso, além de ser mediadora, eu sou juíza arbitral, eu tenho condições de trabalhar dentro de um tribunal. Tem as suas responsabilidades, né? Tenho as minhas responsabilidades, eu tenho condições
de certificados, né, e de experiência no judiciário muito grande. Na psicologia eu tenho 35 anos, no judiciário eu tenho 12 anos. Dentro da mediação eu tenho 4 anos, porque ela foi introduzida em 2015. Para vocês terem uma ideia, né, o sigilo que existe aqui é igual ao sigilo que existe no judiciário. Eu sou juíza arbitral, trabalho para o tribunal, e assim, nós temos um termo de compromisso de sigilo, e como profissionais, a gente tem que respeitar o nosso cliente, seja online ou seja presencial. Sim. Existem termos, né, para isso, de confidencialidade, existem normas para isso, e isso é lei, existe no Código Civil, no Código de Processo Civil, que foi modificado em 2015, essa possibilidade de ser online. Inclusive, existem videoconferências até com o presídio, para não retirar presos perigosos, né? Então, assim, ó, a pessoa pode ter total confiança em fazer, que isso é eficiente. Quando eu estou conversando, eu não costumo olhar para o relógio. Eu prefiro olhar para a pessoa e para definir parâmetros na causa dela e que sejam beneficiam, desculpe, a ambas as pessoas envolvidas na mediação familiar e principalmente em prol da criança ou do adolescente. Então, assim, ó, podem procurar até no CNJ, existe o meu cadastro no CNJ como profissional de mediação e de conciliação. Eu sou advogada, não vou trabalhar como advogada na mediação, né? Inclusive, se a pessoa quer constituir um advogado e participar da mediação, não há problema nenhum. E se ela quiser participar sozinha, também pode. E se quiser procurar com você, um advogado também pode. Não há problema nenhum, tá? Isso é legal. E faço assim, peço para as pessoas que utilizem essa ferramenta, porque hoje tudo é virtual. Então, doutora, qual o recado que você daria para quem faz a prática da alienação parental? Olha, eu não sei se essa pessoa se dá por conta de que ela está praticando. Acho que ela precisa que alguém dê um basta nela, né? E para alguém dar um basta nela, normalmente é a parte contrária. Vem aqui, vem no nosso site, vem no nosso work freelance e procure a mediação. E se houver alguma coisa que necessite do judiciário, essa pessoa a parte contrária tem que ir ao judiciário e denunciar essa alienação. Porque isso aí prejudica não só ela, como o filho, a filha, o adolescente, né? E se essa alienação estiver sendo feita pelos avós, aí o cuidado é maior ainda, né? Porque tem que procurar conversar com essas pessoas, dizer para elas o que está se passando. Mas muitas vezes, por exemplo, assim, ó, se é a mãe e o pai da pessoa que está alienando, ela não vai parar. Não. Então, tem que ser uma conversação entre as partes ou uma ação judicial. Não existe outra forma de barrar, de coibir isso. Porque a pessoa pode perder a autoridade em cima dessa criança. Ela vai continuar vendo, mas o juiz vai pedir uma visitação vigiada, né? Alguma coisa assim, para que não haja esse tipo de interferência. Não, com certeza, doutora. A gente sabe que a alienação parental é um assunto muito sério, é um assunto a ser tratado com mais delicadeza e eu acredito ainda mais com muita mediação. Tanto Sim. para os pais, por pai, quanto para a mãe, para que resguarde essa vida que é chamada de filho. Então, vamos mediar, vamos conversar e vamos buscar a melhor forma de resolver esse litígio. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para a mediação online familiar. Quem quiser que entre em contato, está ali, falar com a doutora Margot, vai falar com um profissional lá
Work Freelancer ou do Just Arbitration, para que possa atender e que possa trazer até vocês a melhor solução possível. Doutora Margot, obrigada mais uma vez por estar no nosso canal, por estar cedendo esse teu tempo para falar de um assunto tão importante e trazer para a gente esclarecimento que muitas vezes as pessoas não sabem nem direito como tratar e até mesmo como falar sobre isso. E esperamos você mais vezes a sua participação no nosso canal. É um prazer para mim participar, além de ser um dos membros, né, do Just Arbitration há 5 anos já. E assim, ó, qualquer dúvida que tiverem, entrem ali no link e perguntem, né? Perguntem o que vocês necessitam perguntar, marquem um horário e vocês vão ver que os benefícios da mediação familiar são maravilhosos, né? Principalmente na questão de tempo, né? Ele é muito rápido se fazer, se entender com as técnicas utilizadas e o efeito que isso dá na convivência, numa melhor convivência com a criança ou com o adolescente, que ele é o foco principal. Tá ok, então, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Silvana. Tenha um bom dia.